Oi, isso. É a beleza.
Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vamos nos aquietar nos nossos lugares. Que bom que nós estamos juntos nessa manhã para mais uma vez cultuarmos o Senhor, para adorarmos o seu nome. E nesse tempo de adoração, nesse tempo de louvor, nós podermos juntos agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de, como sua igreja, estarmos aqui nessa manhã. Amém? Então, você é bem-vindo para cultuar o Senhor. Você que está em casa também conosco, fique à vontade para juntos estarmos cultuando o nome do Senhor e adorando a Ele nesse lugar. Então, feche os seus olhos nesse momento e vamos nos preparar para cultuar o Senhor. Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia decor é a beleza da tua companhia. Não importa o lugar, se comigo o Senhor está, ou muito ou pouco eu sou feliz. Não importa o que está do lado de fora, és o meu tesouro, estás dentro de mim. Tua presença faz toda a diferença. Tua presença como meu deserto em um jardim secreto.
intimidade contigo, tu és tudo que eu preciso. Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor? Tua beleza é a beleza, é tua companhia. Não importa o lugar, se comigo o Senhor está, com muito ou pouco sou feliz. Não importa o que está do lado de fora, és o meu tesouro, estás dentro de mim. Tua presença faz toda a diferença. Tua presença como meu deserto, em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo, tu és tudo que eu preciso. Eu prefiro estar no deserto e ter o Senhor bem por perto, se guiado por teu Espírito sou. Não importa o lugar onde estou, eu não temerei. Tua presença faz toda a diferença em minha vida. Tua presença como meu deserto, em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo, tu és tudo que eu preciso. Só tu, Senhor, transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo, tu és tudo que eu preciso. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é tudo que nós precisamos. Nós reconhecemos, ó Deus, que Tu és o nosso maior tesouro. E por isso nós estamos, ó Deus, nessa manhã aqui reunidos, para Te adorar, para louvar o Teu nome, para reconhecer, ó Deus, a grandeza do Teu poder. A Tua presença é o que faz a diferença em nossas vidas e neste lugar, nessa manhã. E nós queremos, ó Deus, Te adorar em espírito e em verdade, encontrar no Senhor forças, encontrar no Senhor a renovação, encontrar no Senhor, ó Deus, aquilo que nós precisamos. Que nesta manhã possamos ser fortalecidos pela Tua palavra e possamos viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoa todo este culto, ó Deus, e obrigado pelo privilégio que nós temos, pela oportunidade que temos de cultuar.
o nome do Senhor Jesus. E é nesse nome que nós oramos. Amém. Amém e amém. Vamos juntos ler o Salmo 119, 129, 130 e 105. Está na projeção. Vamos juntos? Admiráveis. A revelação e dá entendimento aos simples. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Que possamos então amar a palavra do Senhor, amar o Senhor cada dia mais e mais, e viver para Ele, e viver para a glória do seu nome. Vestido de glória e poder, amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai, com as asas, revestido de glória e poder. Eu quero viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai, nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder, amo o Senhor. Amém, porque Ele é a fonte de vida no nosso interior, e a palavra diz que aquele, Jesus disse, né, que de mim se alimenta, por mim também viverá. Que vivamos pelo Senhor.
ti, eu não poderei prosseguir. Tu és o pão que alimenta, verdadeira comida. Se eu não parar pra comer de ti, eu não poderei prosseguir. Tu és a fonte de vida no meu interior. Tu és o pão da vida, eu viverei por ti. Oásis no deserto, água fresca no dia quente. Se eu não parar pra beber de ti, eu não poderei, não poderei. Tu és o pão que alimenta, verdadeira comida, ensina-me a parar. Se eu não parar pra comer de ti, eu não poderei, eu não conseguirei prosseguir sem ti, pois tu és a fonte de vida no meu interior. Tu és o pão da vida, eu viverei por ti. Tu és a fonte de vida no meu interior. Tu és o meu pão, o pão da vida, eu viverei por ti. Só tu és a fonte de vida no meu interior. Tu és o pão da vida, eu viverei por ti. Eu viverei por ti. Eu viverei por ti. Convidar a Gisele para fazer a oração de louvor. Oremos. Senhor Altíssimo, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, por estarmos aqui na tua casa, te louvando e te exaltando, meu Deus, porque tu és o único que merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, Pai. Que dos nossos lábios venham sair, Senhor, canções que sejam agradáveis ao teu coração, meu Deus. Que a nossa vida venha a cada dia te louvar. Que venhamos te dar a cada dia mais o nosso melhor. E que o nosso louvor seja um louvor sincero, Pai. Por isso, continue nos abençoando, dirigindo todo este culto, meu Deus, que o Senhor possa se agradar. E que o Senhor possa nos dar entendimento da tua palavra, Senhor, para que venhamos nos aperfeiçoar, conforme o Senhor deseja, Pai. Essa oração que te fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, querido.
teu Espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até os céus, se ao abismo eu descer, sei que ali tu estás, mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estará. E nessa manhã nós cremos nessa verdade. Aonde nós formos, o Senhor está conosco. Se subirmos ao mais alto céu, se descermos ao mais profundo abismo, a palavra diz, ali Ele está conosco. Começamos também esse culto cantando isso. Se eu estiver em uma alta montanha ou em um vale, o Senhor está conosco. Porque nós reconhecemos que o que faz a diferença na nossa vida é a presença dEle nos guiando. Por isso nós vamos agora ter o nosso momento de oração. E eu vou convidar você no seu lugar a fazer uma oração, a sua oração pessoal ao Senhor. Você que está em casa também conosco nesta manhã. E apresentar ao nosso Deus os anseios, os propósitos, as dificuldades que a gente tem passado nesse tempo. Nós não podemos fugir do seu Espírito. Não podemos ficar distantes desse amor. Esse amor que tem nos guiado a cada dia. Então, nesse momento, você e o Senhor, apresente a Ele também a gratidão do seu coração, porque Ele tem sido fiel. Em dias difíceis, Ele tem sido a nossa força. Mesmo vindo a noite escura, a luz dEle brilha sobre nós. Nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra diz, para onde eu irei do Teu Espírito, para onde eu me ausentarei da Tua face. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que está perto de nós. E nós Te louvamos, ó Deus, pela certeza que nós temos, de cada dia ter o Teu consolo, o Teu conforto, de sermos renovados pelo Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, ó Deus, que estão sobre as nossas vidas, pelo Teu amor, ó Deus, pela Tua luz que brilha no meio da escuridão. E nós, ó Deus, podemos desfrutar, Senhor, desse amor, desfrutar, ó Deus, a Tua presença tão constante, tão real em nossas vidas. Te apresentamos, ó Deus, os dilemas do nosso coração, Te apresentamos os nossos medos e lançamos sobre Ti, ó Deus, toda a nossa ansiedade, porque a Tua palavra diz que o Senhor tem cuidado de nós. Que possamos ver pelos olhos da fé o Teu cuidado, que possamos ver cada dia, ó Deus, a Tua fidelidade, o Teu amor sobre as nossas vidas. E como somos gratos, ó Deus, porque é o Senhor que tem nos sustentado até aqui. Nenhum dos nossos esforços valem a pena,
se não fosse o Senhor ao nosso lado. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, ó Deus, porque os dias são maus, os dias são difíceis e a tua palavra não nos isenta disso. Mas ela diz que o Senhor prometeu todos os dias estar conosco, até a consumação dos séculos ou até o dia em que nos encontraremos com o Senhor. Por isso, ó Deus, renova a força do teu povo, Senhor, nessa manhã. A nossa esperança, a nossa confiança, que esteja no Senhor, que esteja, ó Deus, nas tuas promessas, que esteja firmada na tua palavra, Senhor. Cuida de cada um de nós, ó Deus, nas nossas debilidades, nas nossas fragilidades, ó Deus. Dá-nos mais fé, dá-nos mais temor do teu santo nome e que possamos confiar no Senhor a cada dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás. Amém? Possamos crer na verdade da palavra do Senhor. Vamos dedicar ao nosso Deus os nossos dízimos e ofertas nesta manhã, reconhecendo que tudo vem dele, tudo volta para ele, e nós consagramos nessa manhã aquilo que é devido ao Senhor. Os nossos diáconos passaram as salvas, as crianças também podem fazer ali no gasofilácio, você pode consagrar ao Senhor, se você vir preparado para isso. Também como um momento de culto, como um momento de adoração ao Senhor. Você que está em casa, a sua tela aparece as contas da igreja, também o Pix, e você pode também consagrar ao Senhor os seus dízimos e ofertas e enviar o comprovante sempre à secretaria da igreja também. Vamos louvar o Senhor e dedicar a Ele nossos dízimos e ofertas. Quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor, e da palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir o Senhor, o seu Espírito libertador, todo pecado
pedir ao Senhor, ao seu Espírito Consolador, do seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir. Ó Senhor, vem me dirigir, com fervor quero te seguir, para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Me dá a Aline para estar fazendo a oração dedicatória. Senhor nosso Deus, graça te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelos dízimos, Senhor, pelas ofertas, Pai, que os irmãos trouxeram à tua casa, Senhor. Que tudo seja empregado, Senhor, para o crescimento do teu reino, Senhor. Abençoe todos aqueles que puderam, Senhor, nesta manhã colaborar, Senhor. Abençoe também aqueles que ainda não puderam, Senhor, que o Senhor possa estar dando condições, Senhor, a eles, Pai. Obrigada por tudo, Senhor, ser conosco, Senhor, na continuidade deste culto, Senhor. Abençoe, Senhor, a pessoa que vai trazer a palavra, meu Deus, que ela fale aos nossos corações, Senhor. Essa oração que te fazemos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Este é um tempo de edificação. Ouviremos a mensagem da palavra do Senhor. Som. Oi. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Amém? Vamos dar seguimento aos estudos na Epístola de Tiago, enviada às igrejas do primeiro século. Nós já vimos no último domingo que a proposta da carta de Tiago é uma proposta circular. Foi enviado a mais de uma igreja, há várias igrejas ali distribuídas no primeiro século, no vasto Império Romano. E a carta de Tiago tem ensinamentos variados para a vida cristã. E nós vamos, neste dia, nesta manhã, finalizar o primeiro capítulo. Nós começamos o primeiro capítulo no último domingo, vimos pela manhã Tiago 1:1, uma introdução à carta de Tiago, e na parte da noite nós vimos dos versos 2 a 18, e observamos vários assuntos naquela ocasião, sobre as provas, sobre as tentações da vida. E hoje pela manhã nós vamos meditar na prática da palavra de Deus. Nós vamos para o texto específico de que a vida cristã, ela não é apenas teoria, ela precisa ganhar prática. Não dá apenas para ouvir e entender, precisa praticar. E nós vamos falar sobre isso neste dia. Então, a partir do verso 19, nós vamos até o 27 e vamos finalizar o primeiro capítulo da carta de Tiago. A minha versão está na linguagem de hoje e nós vamos seguir aqui com a leitura. Ouvir e fazer. Vocês podem me acompanhar nesta hora. Lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar,
e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que esta pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, estamos diante da Tua palavra nesta manhã. Palavra viva e eficaz, poderosa para transformar os corações. Palavra direta aos nossos corações acerca dos Teus ensinamentos, sobre a maneira como devemos viver e proceder nesta vida. Abençoa a Tua igreja, ó Pai, nesta hora. Fala, Senhor, através da Tua palavra, fala aos nossos corações através do Teu Santo Espírito, que possamos entender os Teus ensinamentos e praticá-los em nosso viver dia a dia. Abençoa a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. A prática da palavra de Deus. O texto da linguagem de hoje, ele é bem direto, né? Se você tem outra versão, você vai ver outros termos sendo utilizados, mas a linguagem de hoje, ela mostra de forma bem precisa sobre aquilo que precisamos entender dentro da ideia da teoria e levarmos para a prática. A vida, ela deve ser praticada todos os dias. Aqueles que estão envolvidos, que são envolvidos na área de educação, na área de ensino, sabem bem o que eu estou dizendo, não é isso? É preparado todo um estudo teórico para que possa ganhar prática. Sem prática, de nada vai adiantar. Já é possível, trazendo para a realidade do tempo presente que temos vivido, observar através de estudos teóricos a realidade prática daquilo que foi estudado, aprofundado, comprovado e levado para a prática. Por exemplo, as famosas vacinas deste tempo, as várias vacinas e suas eficácias e comprovações, tudo passa pelo estudo. Então há toda uma dificuldade de aprofundamento desse estudo, de preparação, de primeiros testes que são feitos, antes de fazer nos seres humanos, vão fazer em animais, depois fazem por uma amostragem em uma porcentagem de voluntários de seres humanos, e vão fazendo os estudos, e vão ganhando conhecimento, eficácia, entendimento, para aí sim, no momento certo, levar para a prática de forma geral. Eu estava observando esses dias, se eu não me engano, cerca de 17 milhões de pessoas no mundo já foram vacinadas contra o coronavírus. Daqui a mais uns 10 dias, uns 15 dias, que tem a tal da segunda dose também, mas passando alguns dias, já vai ser possível verificar, através de exames de sangue, se a teoria, ela ganhou prática e a prática deu certo. Isso vai ser possível mais à frente. Então,
vale a pena olhar esse exemplo do nosso dia a dia que estamos vivendo e voltar para a palavra de Deus e observar que a teoria daquilo que Jesus trouxe em seus ensinamentos, se não for levado para a prática, vamos ter sérias dificuldades. Vamos ter sérios problemas, até porque a teoria diz que essa palavra tem o poder para transformar vidas. E quando ela alcança o coração do ser humano, esse coração vai ser transformado e com naturalidade os ensinamentos vão ser colocados em prática. Porque aquilo que se pensava antes vai ser reavaliado. Os conceitos, os valores, os princípios. E claro, no dia a dia, eles expressarão mudanças e demonstrarão que a teoria ganhou prática e trouxe um grande impacto. No último domingo, nós vimos sobre os benefícios das provações externas vividas, também vimos à noite sobre a transitoriedade da vida terrena, ainda a nossa necessidade da sabedoria do alto, a sabedoria divina, e podemos pedir com fé que Deus há de conceder. Também vimos sobre a origem do pecado e a origem do bem. Agora, seguindo o estudo de hoje, é necessário que o aprendizado que nós recebemos da parte de Deus seja internalizado. Aonde? Onde é que o ensino que nós recebemos da parte de Deus deve ser internalizado? Nos nossos corações. Ele chega primeiro à nossa mente, e da mente precisa percorrer o caminho do coração. O coração precisa ser alcançado com o aprendizado da palavra de Deus, para que a transformação realmente aconteça em nossas vidas. Foi assim quando um dia alguém pregou o evangelho para mim e para você. Primeiramente nós avaliamos aquela mensagem na mente, e com a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, esta mensagem ganhou e alcançou os nossos corações. Nossas vidas não são mais as mesmas desde aquele dia, porque tudo mudou. Porque a mensagem, o ensino, o aprendizado da palavra de Deus que nós recebemos, não apenas alcançou as nossas mentes, mas principalmente os nossos corações. Quando vamos observar o sábio, falando ali para os jovens, por exemplo, é possível verificar toda uma preocupação dele e um cuidado sobre aquilo que o jovem deve guardar. O que é que o jovem deve guardar principalmente? O seu coração, de onde procede a fonte da vida. É verdade, Rihanna, é isso mesmo. A palavra precisa alcançar o nosso coração, e assim podemos expressar o resultado dela no nosso dia a dia, através do nosso relacionamento com Deus, através do nosso relacionamento com o nosso próximo, seja na igreja, seja na família, seja na sociedade. Isso precisa ser visível, de dentro para fora, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A palavra em nós, internalizada em nossos corações, precisa ser refletida na prática dos relacionamentos dia a dia. Cantamos nesta manhã sobre a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus. Isso precisa ser específico. Vidas dedicadas no altar do Senhor, vidas com relacionamento íntimo e de comunhão com Deus. O que é que diz os dois grandes mandamentos, resumindo toda a lei e os profetas? O primeiro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A orientação, ela é prática. Vamos então ao texto lido.
nesta manhã, antes do texto, eu ainda posso colocar que até mesmo a questão da religiosidade é tema abordado nesta manhã. Nós vamos ver no final, lá nos versos 26 e 27, Tiago vai falar sobre religiosidade. E assim é possível reavaliar, através do que o texto apresenta, refletir sobre a questão da prática da religião e observar a nossa própria postura como crentes em Jesus Cristo, religiosos presentes no mundo. A nossa própria postura precisa ser avaliada, reavaliada e assim seguir conforme a palavra nos orienta. O texto que lemos nos remete à praticidade da fé em relação aos ensinamentos recebidos e aplicados à vida. Assim nós podemos ir para o texto. Então mantenha a sua Bíblia aberta ou acompanhe pela projeção também. Eu quero começar pelos versos 19 e 20, que está falando algo muito interessante sobre ouvir, sobre falar e sobre se irar. Aqui a gente pode mudar e usar o que a linguagem de hoje diz sobre ouvir, falar e ficar com raiva, certo? O ficar com raiva tem a ver com se irar, tá? Eu não falei de pecar, tá certo? Irai-vos, mas não pequeis, não é isso que vai ser dito? Irai-vos, mas não pequeis. E os versos 19 e 20 vão dizer sobre isso. Lembrem disto. O que é que nós falamos domingo passado sobre o tratamento? Meus queridos irmãos. O que é que Tiago quer quando chama os leitores de meus queridos irmãos? Tiago quer chamar a atenção deles. A forma cuidadosa, carinhosa como ele procede, ele diz: olha, meus queridos irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu estou falando algo importante, algo sério, algo que vai abençoar e ajudar a sua vida. Eu estou falando para você algo de valor. Então, meus queridos irmãos, lembrem disto. E ele continua, né? Está seguindo a carta, mas ele começa essa perícope aqui enfatizando: cada um de vocês estejam prontos para, primeiro, ouvir. Primeiro ouvir. Mas demore para falar. Olha a orientação de Tiago. E ainda, demore para ficar com raiva, ou com ira, porque a raiva humana, a ira humana, não produz o que Deus aprova. O que é que a ira, uma vez consumada, pode produzir? O pecado, não é isso? A ira, uma vez consumada, vai produzir o pecado. E é isso que Tiago está dizendo. A ira humana não produz o que Deus aprova. Deus não aprova o pecado. É por isso que a orientação de sabedoria, e essa carta tem uma ênfase também de sabedoria, é dizer: primeiro, escutem. Avaliem o que vocês escutaram. Segundo, cuidado quando for falar. É por isso, seja tardio no falar, vai dizer na versão de Almeida. Ou então, demore para falar e para ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Acredito que seria o desafio para todos nós, para eu e para você. Prontidão para ouvir. Uma história bem famosa aqui na igreja, né, de encher a boca d'água, não é isso? Enche a boca d'água e prontidão para ouvir. Muitas das vezes uma história chega para você por um caminho, e que se você não parar para ouvir o outro caminho da história, você pode ser injusto
na sua decisão, no seu proceder. É por isso que a orientação primeira é: estejamos prontos para ouvir. É a arte da escuta, a arte da poimênica. A poimênica é uma ideia de escuta pastoral. Isso é trabalhado nas disciplinas de aconselhamento, de primeiro ouvir. Chegou um casal com crise, eu vou ouvir só a esposa? Eu tenho que ouvir também o marido, para pedir a Deus sabedoria do alto, para aconselhar a ambos, através da palavra. A palavra quem vai aconselhar, quem vai ministrar os corações. Olha a importância de estarmos prontos para ouvir. Na prática do discipulado do dia a dia, nós precisamos ouvir mais as pessoas. Sejamos tardios para falar, e isso, ser tardio para falar, revela sabedoria de acordo com o texto bíblico. Ainda, a ira em nada tem proveito. O próprio Jesus, ele se irou, não é isso? Quando ele entrou no templo e viu uma religiosidade totalmente distorcida naquele templo, onde de culto a Deus ali não tinha nada, e estavam a vender e a comercializar produtos que tinham a ver também com o sacrifício e muitas outras coisas. E o que ele faz? Ele derruba ali, ele se ira, e ele diz: a minha casa é casa de oração. Irai-vos, mas não pequeis. A ira em nada tem proveito. É isso que Tiago está dizendo. Porque a ira pode inclusive levar ao pecado, e o pecado leva à morte. A ira leva o pecado, que leva à morte. Olha a consequência. Portanto, vale a pena observar a orientação de Tiago aqui, neste momento da carta. Prontos para ouvir, tardios para falar, e quando falar, pedir a Deus sabedoria do alto, para falarmos, e assim, tardios também para se irar, mas se irar, não deixa transformar em pecado que gera morte. Volta à condição normal e segue a vida. O verso 21 vai dizer: portanto, após falar, dar essa orientação inicial sobre ouvir, sobre falar e sobre se irar, Tiago vai dizer: portanto, deixem todo costume imoral e toda a má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus plantou no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Amém, igreja? Aceitemos com humildade a mensagem de Deus implantada em nossas mentes e corações. É ela quem nos conduz à salvação, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixar o que não convém. Deixem todo costume imoral, toda má conduta. Deixar o que não convém, deixar o que não agrada a Deus. Paulo vai dizer aos coríntios: no comer, no beber, em qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O fruto do Espírito Santo que habita em nós, dos seus gomos, da sua característica é o domínio próprio. E assim, quando Cristo nos liberta, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não somos escravos do pecado. Nós não somos escravos das práticas, dos costumes imorais, da má conduta. E Tiago está dizendo isso para os irmãos: deixem todo o costume imoral, deixem toda má conduta, aceitem
se submetam com humildade à mensagem que Deus planta no coração de vocês. Ela é poderosa para salvá-los. Tiago está dizendo: deixem o que não convém, deixem o que não agrada a Deus, sejam então revestidos de mansidão, deixe que a palavra de Deus recebida transforme a sua vida. Assim devemos fazer. Aceitem com humildade. Em outra versão vai dizer: aceitem com mansidão a palavra que foi plantada nos vossos corações. Deixemos que ela nos transforme, ela nos conduz à salvação em Jesus Cristo. E Tiago agora vai apresentar, dos versos 22 a 24, uma comparação. E nós já vimos domingo passado que tem várias figuras de linguagens nesse texto de Tiago. E agora a comparação é com uma pessoa que vai ao espelho, não é isso? Se contemplar no espelho, olhar a sua face, olhar se o cabelo se está penteado, se está bem vestido, se está em condições de sair para uma atividade, para um evento. E vai olhar no espelho e vai fazer a sua avaliação. Aqui eu não estou entrando na linha do narciso, né? Tem a história do narcisismo, é isso que a pessoa vai se contemplar ali no espelho. Mas Tiago vai fazer uma comparação e vai dizer, versos 22 a 24, não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a coloquem em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Aquilo que foi visto no espelho, aquilo que foi contemplado, aquilo que trouxe orgulho inclusive, depois que ele foi, ele esqueceu, de nada adiantou. E aqui Tiago está comparando a palavra de Deus ministrada para aqueles que são apenas ouvintes, que entra por um lado, sai pelo outro, ou para aqueles que são ouvintes, que entra e que se fixa na mente e que chega ao coração. Olha a importância do que ele está dizendo. Porque uma vez que alcança o coração, fiquemos certos, a palavra está implantada. O que é que diz o sábio lá em Provérbios 22:6? Ensina a criança no caminho em que deve andar, ensina. Até quando crescer, ela vai ser como olhar no espelho e depois esquecer? Não, até quando esquecer, a palavra chegou ao coração. Ela, pode ficar certo, dará seguimento, dará frutos, será um fruto para a glória de Deus. Assim deve ser o ensino de Deus. E eu posso dizer isso até mesmo por experiência prática. Eu lembro bem dos ensinos que meus pais transmitiram para mim desde casa, também na igreja, também na escola, com valores cristãos, onde eu estudei. Mas chegou um momento que quem iria decidir sobre a minha vida era eu próprio. Minha mãe poderia até me aconselhar, meu pai também, mas a decisão caberia a mim. Eu era responsável pela minha decisão. O que aconteceu? Eu olhei para trás, relembrei o que eu aprendi, o que estava internalizado no meu coração, e fui responsável pelas minhas ações, sejam elas certas e até mesmo erradas, porque a palavra foi ministrada, a palavra alcançou o coração, ela ganhará prática com naturalidade. E aqui nós temos essa comparatividade. Aquele que é apenas ouvinte, diz o texto, ele se engana, ele está a se enganar, ele está até mesmo perdendo seu tempo.
porque está só ouvindo, não leva para a prática, é melhor fazer outra coisa. Ele é comparado a um homem que vai no espelho e se observa, mas depois se esquece daquilo que viu. Se esquece, olha que coisa séria, meus irmãos, se esquece até da própria aparência. Complicado, né? Situação altamente complicada. Esquecer da própria aparência. Ele se olhou, ele se contemplou, ele ficou ali apaixonado por si mesmo, mas depois que saiu, esqueceu da própria aparência. Eu não sei se você já ficou a meditar consigo mesmo. Você estava querendo lembrar a aparência de alguém, mas já fazia um bom tempo que você tinha visto essa pessoa e você tinha algumas dificuldades. Mas imaginemos este homem que é comparado ao ouvinte e o praticante da palavra, ele esquece da sua própria fisionomia. E Tiago diz: não se enganem, não sejam apenas ouvintes da mensagem, mas coloque a mensagem em prática. E o texto segue, o verso 25 vai falar do praticante, não daquele que é apenas ouvinte. Vai dizer: o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a coloca em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Assim é o praticante da palavra, que considera com atenção a orientação que vem dela. É alguém que persevera em viver e praticar o ensino da palavra de Deus com operosidade. E diz mais: esta pessoa será feliz naquilo que fizer. Amém, igreja? Assim, devemos viver, devemos seguir a orientação deste ensinamento. O Evangelho é a lei perfeita, ela dá liberdade às pessoas. Não foi isso que falamos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo traz liberdade às nossas vidas, para vivermos uma vida longe do pecado, uma vida de escolhas maduras, na dependência de Deus, sob a orientação do Espírito Santo. Se alguém examina bem essa lei, e não esquece dela, olha o esquecimento aqui de novo, o que olhou a aparência, depois se esqueceu. Mas se eu observo bem a palavra que está diante de nós, que é a palavra de Deus, inspirada por Deus, que tem autoridade de Deus, que tem o poder para transformar a minha vida, se eu observo bem a palavra, deixo que ela me submeto a Deus, deixo que ela fale à minha mente, ao meu coração, eu não vou me esquecer dela, eu vou colocá-la em prática. E diz mais: quando você coloca em prática a palavra, você vai ser abençoado em tudo o que fizer. Amém, igreja? Vivamos a palavra, não apenas de teoria, mas na prática. Vivamos, eu e você, dependentes de Deus, submissos a Deus, com humildade no coração. Deixemos Deus transformar as nossas vidas dia a dia. Com certeza seremos felizes na presença do Senhor, vivendo os seus ensinamentos para a glória de Deus. E o texto vai caminhar para a conclusão, os versos 26 e 27, trazendo uma comparação agora à prática da vida religiosa. Nós temos aqui, concluindo esta mensagem, uma comparação prática da questão da religiosidade. Alguém está pensando que é religioso?
Se não souber controlar a sua língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos, as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Aqui temos uma comparação entre a religiosidade vã, a religiosidade enganosa, com a religiosidade pura e louvável diante de Deus. Tiago vai dizer que a religião enganosa não refreia a língua. Aí eu volto lá para o início da mensagem. Prontidão para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E aqui está dizendo que a religião vã, a religião enganosa, não tem controle sobre a língua, e a pessoa está enganando-se a si mesmo. Não há freio para a língua. Lá no capítulo 3 nós vamos mais a fundo sobre a questão da língua. Não há freio, há um descontrole total, levando a engano o próprio coração. Que triste realidade. Mas a religião verdadeira, que realidade feliz, que realidade justa. A religião verdadeira é aquela que vai dar atenção aos desamparados, aos necessitados. Aqui o texto cita órfãos e viúvas. Paulo já vai dizer a Timóteo uma orientação específica sobre como cuidar das viúvas para a igreja. Aquelas que têm família, a família vai dar o suporte. Aqui não tem nem família para ajudar, a igreja tem sua responsabilidade. Olhar os desamparados, a religião verdadeira tem a ver com isso. Em suas lutas. E não apenas isso, não apenas ajudar o próximo. Aquele que está desamparado é o nosso próximo. Já diz bem a história do bom samaritano, não é isso? Aquele que estava ali desamparado era o próximo dele. E o paradoxo é quem deu ajuda ao judeu desamparado foi alguém que ele nem considerava próximo, era um estrangeiro, era um samaritano. E ele foi lá e ajudou, parou o que tinha, colocou inclusive o que tinha, o que era seu, à disposição para ajudar, e ele ajudou aquele homem, ainda disse mais: se você gastar algo mais, na volta eu te pagarei. Ele fez o bem. Ali é um exemplo, porque alguém questionou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus deu a resposta contando essa parábola. Além de ajudar aqueles que estão desamparados, aqueles que precisam, o texto conclui dizendo que a religião verdadeira também tem a ver com priorizar uma vida de santidade, uma vida longe do pecado. Nós só poderemos estar na presença de Deus se os nossos corações estiverem purificados. É assim. Os puros de coração verão a Deus. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Ele nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Só desta maneira temos acesso à presença de Deus. Tiago conclui dizendo: não se manchar com as coisas más deste mundo, não se deixar contaminar. Em outra versão vai dizer, viver incontaminado do mundo, viver uma vida que agrada a Deus. Pecado não tem
harmonia com Deus, porque Deus é santo. Precisamos ser encontrados em santidade, priorizando uma vida longe do pecado, uma vida sem contaminação. Shedd vai colocar no livro que ele escreveu sobre justiça social. Ele vai dizer que a motivação para ajudar um membro carente da igreja é uma motivação espiritual. O amor de Deus habitando no coração do cristão. Por isso o cristão é impulsionado a ajudar o seu semelhante. Nós somos impulsionados a ajudar o nosso próximo através da ação de Deus em nossas vidas. Shedd ainda vai dizer que a igreja deve estar empenhada em aliviar os membros necessitados. E aqui eu enfatizo as campanhas que nós temos feito, não apenas de cestas básicas, que tem abençoado muitas famílias, as campanhas também de roupas usadas, podemos fazer, os famosos bazares, para ajudar aqueles que precisam, as famosas, irmã Eva, ação social, não é isso? São serviços que são prestados à comunidade, também à igreja, mas serviços prestados de maneira voluntária, sem esperar algo em troca. Nós estamos ali para praticar o amor de Deus, que está presente em nossos corações. E assim, Deus nos use, Deus nos ajude, estejamos empenhados, igreja do Senhor, em aliviar a vida e as lutas daqueles que precisam. Eu quero concluir esta reflexão, enfatizando que esta é a proposta de Deus para nós, nesta manhã. Para nós, seus filhos amados, da mesma maneira que Tiago disse, lembrem disto, meus queridos irmãos, chamando a atenção deles. Deus está dizendo para nós, lembrem disto, meus filhos amados. Nós somos filhos amados do Senhor. Lembrem-se destas orientações, e aqui eu concluo dizendo, tenham disposição para ouvir o próximo. Sejamos tardios no falar, tardios no se irar, nos submetamos à ação do Espírito Santo de Deus, sendo cheios de mansidão, de humildade, transformados pela palavra de Deus, sejamos verdadeiramente praticantes da palavra de Deus, seremos encontrados como pessoas felizes. Aquele que persevera na palavra é feliz, diz o texto. Façamos o bem ao nosso próximo, no cuidado dos desamparados e daqueles que precisam de ajuda. E por fim, nos mantenhamos puros de coração e deixemos Deus fazer obra de santificação em nossas vidas, dia a dia, tudo para a glória dele. Que Deus nos abençoe e aplique sua palavra nos nossos corações. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, irmãos, nesta hora. Coloque-se diante de Deus neste momento. Apresente sua oração cantada ao Senhor neste momento. Dedique seu coração ao Senhor. Peça a Ele que transforme o seu viver. Peça a Ele que lhe ajude a ser um praticante da palavra, não apenas ouvinte, mas praticante. Estejamos quebrantados diante da sua face, diante da sua presença neste momento. Vamos louvar ao Senhor. Se atentamente eu ouvir a tua voz
e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, eu creio, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. se o meu coração Meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, e da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Eu vou te obedecer. Vamos orar. Aqui estamos, Senhor, na tua presença, em comunhão contigo, ó Pai. Nós queremos, Senhor, nos submeter a ti, aos teus ensinamentos, à tua palavra, que a mesma, ó Pai, possa transformar os nossos corações. Transforma, Senhor, a minha vida e a vida dos meus irmãos, dia a dia. Continua, Senhor, a fazer obra de santificação em nossos corações. Nos
nos moldando, nos restaurando à imagem e semelhança do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Aqui estamos, Senhor, e queremos viver, Senhor, as Tuas promessas, viver a Tua palavra, ser bênção, ó Pai, na vida do nosso semelhante, do nosso próximo. Seguir a Tua orientação, ó Pai, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Tantos ensinos preciosos o Senhor nos transmitiu. Nos ajuda, ó Pai, através da ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, a viver os Teus ensinamentos, a dizer não ao pecado, não ao mundo, não a um estilo de religiosidade vã e enganosa, e dizer sim, ó Pai, à religiosidade pura e verdadeira, de ajudar os próximos, o desamparado, o necessitado, de se manter puro diante de Deus e diante dos homens. Queremos desfrutar, Senhor, dia a dia da comunhão plena com a Tua presença. Queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, todos os nossos dias. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tira aquilo que não Te agrada dos nossos corações. Nos enche do Teu Santo Espírito, da Tua doce presença. Dirige e guia a nossa vida. Tens liberdade para agir em nossos corações, Senhor. Confirma a Tua obra, a obra que o Senhor começou em nós. Confirma até o dia de Cristo. Abençoa a Tua igreja, ó Pai, no testemunho da mensagem do Teu Evangelho, no testemunho de uma vida santa, uma vida diferente, uma vida que agrada ao Senhor, no testemunho, ó Pai, da Tua palavra para a transformação do mundo perdido em seus delitos e pecados. Tem misericórdia da humanidade, Senhor. Usa a Tua igreja neste tempo para a salvação de vidas e continua a edificar o Teu povo, firmado na Tua palavra. Que assim seja, e seja para a Tua glória e para o Teu louvor. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Temos alguns comunicados importantes para a igreja. Eu vou só apresentar o primeiro. O Jonathan pode dar seguimento com os demais. A sessão ordinária, nós estamos trazendo para a próxima quarta-feira, dia 13, não é isso? 13, isso. Isso, então dia 13, teremos sessão ordinária aqui na igreja. Então a igreja está convocada. Apresentaremos os relatórios de novembro e dezembro, de atividades e também financeiros. E temos decisões de membresia, as comissões que estão em andamento. E vamos estar fazendo o culto administrativo na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas. Primeira convocação. Ok. Bom, estamos reforçando os irmãos sobre as transferências e depósitos. Você pode fazer isso de forma online, através do Pix, tá? Quem assiste o culto é só abrir o aplicativo do seu banco e na área de Pix tem Lê QR Code. Você abre, ele vai abrir uma câmera e você aponta para esse QR Code e é direcionado, então, para fazer a transferência via Pix, tá certo? Para você que quer colocar a chave, é o CNPJ da igreja, tá? E só confirma o nome, entidade religiosa, Segunda Igreja Batista, tá? Então, está aí. Hoje é aniversário do Jornal Batista, 120 anos de Jornal Batista, então estamos celebrando. A tia Fran não está aqui, mas eu acho que ela não é dessa época, pastor, né? Que aí a gente já estaria brincando demais, né? Mas 120 anos a gente celebra hoje. O pastor toda semana coloca lá o informativo online, né, do Jornal Batista, que você pode estar sempre acompanhando. Estamos com a campanha de cesta solidária. Os irmãos ainda podem fazer a sua doação à igreja, e essas cestas têm auxiliado, né, o Ministério de Ação Social através do corpo diaconal da igreja na distribuição. Lembrando algo que eu não falei, quando você fizer a sua transferência,
mande logo o comprovante à secretaria da igreja, e se você vier ao culto, pode colocá-lo no seu envelope de dízimo, como o comprovante de dízimo, para que a tesouraria saiba quem está dando, né? Tem dado alguns problemas, porque às vezes os irmãos não se identificam, ou quando os irmãos se identificam, o mês já virou, e a receita entrou no mês anterior, aí isso dá problema na hora dos relatórios da igreja. Então, de preferência, se identifique no dia que você estiver dando a transferência e o depósito online, tá? O pastor já falou do culto administrativo. Bom, uma novidade, o Ministério de Comunicação está agora com o WhatsApp. Então, todas as informações da igreja, eles estão passando por esse número, você pode adicioná-lo, tá certo? 99104-2483, é o número do WhatsApp da igreja, tá? Do Ministério de Comunicação, ok? E ele está em todos os grupos da igreja, então sempre o Ministério de Comunicação está informando por lá, e por esse número você encontra também, e você pode entrar em contato aqui com a igreja, com a comunicação através desse número. Qualquer dúvida você pode perguntar nesse número que vão te responder. Vai ter tal evento, vai ter EBD, vai ter culto, qual é o horário, pode perguntar lá, tá bom? Preciso do número da tia Mira, ela está diferente hoje, né? E eu quase a reconheci, mas aí pode pedir lá, tá certo? E é por fim, acho que é antes dos aniversariantes, a partir do próximo domingo, os cultos voltarão a ser transmitidos pelo YouTube, ainda não pelo canal oficial da igreja. A gente está com um problema que já tentamos várias instâncias, vamos agora às jurídicas, né, para tentar resolver, mas será transmitido pelo canal do Ministério de Comunicação da igreja. O Ministério de Comunicação tem um canal também, é Comunicação CIB, é só você botar lá. Se você fica à vontade para se inscrever, tá bom? Vai estar lá logo da igreja, você vai reconhecer, e a partir do próximo domingo, então, os cultos não serão mais pelo Facebook. Você que está em casa, que é do Facebook, é só abrir o canal, e sempre vai ter se postado o link, como era feito quando tinha os cultos. Sempre é postado o link pelo Facebook, é só acessar e você consegue. Estamos mudando porque a plataforma do YouTube, ela tem melhor qualidade, é mais fácil também da interação com os irmãos. Só para os irmãos terem ciência, até falei, não sei se falei o pastor, mas eu tento aqui no notebook botar o Facebook, não abre o culto de jeito nenhum, por causa do Wi-Fi. Então o YouTube é mais prático para a gente trabalhar essa interação, tá bom? Então já fica aí o aviso, a partir do próximo domingo, Comunicação CIB é o canal lá no YouTube, você pode pesquisar e se inscrever, até a gente conseguir resolver o problema e voltar. Estejamos orando por isso, para que eles permitam que o nosso canal volte a transmitir. Os nossos aniversariantes, então, dia 12, a irmã Helenilza, a Fernanda, né? Eu não sabia que esse era o nome dela, tá vendo? A irmã Jamile também, a irmã Ângela, dia 13, tem mais gente aí, né? Dia 16, a Hanna, o Luan, o irmão Regino Farias, e dia 17, o irmão Alberto Carlos Santos. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu vou chamando logo a irmã Eliane para vir aqui à frente, e a irmã Genilce pede que as mensageiras, meninas de 9 a 16 anos, estejam hoje, às 17 horas, aqui na igreja, tá? Reforçando esse pedido, que as mensageiras do rei estão voltando, tá bom? A EBD tem um rápido aviso aos irmãos. Alguns já receberam, aos que não receberam, podem receber na semana.
Amém. Deus abençoe. Após o pós-lúdio, irmãos, estamos despedidos. Você que está em casa, até logo mais, às 18h30.